me limpo no sangue de Jesus. Entro no santuário como os pães e acende-se uma luz. Entro no Santíssimo e vejo o Cordeiro assentado como Deus. E o meu caminho é de sacerdote a rei. Passo pelo holocausto e eu me limpo no sangue de Jesus. Entro no santuário como os pães e acende-se uma luz. Entro no Santíssimo e vejo o Cordeiro assentado como Deus. O meu caminho é de sacerdote a rei. Deus abençoe a todos os nossos amados irmãos e ouvintes. Estamos aqui iniciando mais um programa através do nosso canal Noiva Eleita em Aquidauana, programa A Palavra Aberta. Com grande satisfação, no nome de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, vos cumprimento a cada um de vocês que tem nos acompanhado. Quero agradecer aqui ao irmão Henrique, que tem nos ajudado na parte de áudio, vídeo e na edição também do programa. Deus abençoe também o pastor Ney, está aqui também. E na nossa programação passada nós começamos um tema sobre a unção de rei e sacerdote, ou rei e sacerdotes. É uma promessa que, através da mensagem do profeta, né, pastor Ney? Sim. Nós temos visto isso, que será operado através da noiva. O nosso objetivo nessa programação é levar até o teu lar, até você que nos acompanha, a reconhecer o poder que essa mensagem veio trazer em nossas vidas. Nós precisamos compreender, entender e viver estas coisas, né, pastor Ney? Perfeitamente. Nós não cremos simplesmente em vir a um culto, ouvir uma bela pregação, voltar para casa, no outro dia ir para o nosso trabalho, a vida cotidiana. Não é só isso. Nós cremos que essa mensagem, ela veio redimir-nos de volta à nossa herança, Perfeito. de volta a uma posição. Exatamente. Nós cremos que essa mensagem vai cumprir na noiva São João 14:12. Aquele que crê em mim fará as mesmas obras e as fará maiores do que estas. Então nós temos que observar que obras que Jesus fez e quais foram as obras maiores e as obras que vai se repetir em nós e estas obras maiores. Porque nesta era houve uma primeira cavalgada do Filho do Homem e haverá também uma segunda cavalgada do Filho do Homem na igreja, na noiva. Então queremos mostrar a vocês que a noiva, ela terá e manifestará a unção de rei. Rei é quem governa, e sacerdote. A noiva terá um sacerdócio vivo e real, né, pastor? Perfeitamente. O pastor Ney poderia nos falar um pouco sobre esta unção de rei e sacerdote aqui para os nossos ouvintes? Deus abençoe, pastor Marcelo, irmão Henrique, nossos irmãos que estarão acompanhando a nossa programação no decorrer das mesmas, dos dias vindouros. Pastor Marcelo
teve a inspiração, né, pastor Marcelo, de estudarmos este assunto de reis e sacerdotes. A unção, nós vemos que reis e sacerdotes é uma unção. Sim. Não é só um ofício, é uma unção. Verdade, verdade. Porque, como eu falei na programação passada, foi falado aqui, somos pessoas comuns, pais de família, mãe de família, dona de casa, lavadeiras, trabalhadores. Sim. Como nos dias que Jesus, o Messias, veio à Terra. Eram pescadores, cobradores de impostos, pessoas simples. Quando o Messias veio, ele ungiu aquele corpo, aquele corpo do dia, com a unção dele. Não é diferente o que ele está fazendo hoje, né, pastor Marcelo? Verdade, verdade. O senhor vê assim também? Uma unção de reis? Exatamente, pastor. É uma unção. Como o senhor acabou de citar, reis é um governo. Sim, verdade. Um domínio. É exatamente isso. Porque nós estamos vivendo em uma era, pastor Ney, que, de acordo com o Apocalipse 19, 200 milhões de demônios foram soltos. Tudo que é tipo de demônio se concentrou tudo nessa era, como o senhor acabou de falar de unção, 4 unções opostas. Dentro do livro de Daniel 2, né, nós temos a visão da estátua, o sonho da Nabucodonosor. Eram 4 impérios, 4 reinados. E cada um daqueles reinados deixaram um espírito, uma influência, uma unção sobre a terra. Que foi adultério, prostituição, né? Moralidade, né? Entretenimento. Espírito esportivo, grego, né? Que é competição, diversão, jogos. Reina hoje no mundo, né? Justamente. Predomina no mundo atual, né? Isso. E a idolatria. Então essas 4 unções... Não cortando o senhor, quando a gente fala de idolatria, não é adorando um demônio ou adorando uma estátua de uma coisa ruim. É uma religião. Justamente. Uma religião, João Brana chama de religião organizada. Justamente. Né? Levando a uma adoração a espíritos, a demônios, mas tendo aparência de piedade. O povo tá inocente, não é verdade? O povo tá achando que está adorando a Deus. Verdade. Que tá fazendo é como Saulo. Ele achava que ele estava fazendo uma obra para Deus e ele estava fazendo uma obra contra Deus. Sim, pura verdade, pastor, pura verdade. Aí, pastor Ney, nossos ouvintes, estamos vendo o último período das eras da igreja. Sim. Aquelas 4 unções, elas estão concentradas todas nessa era. Prostituição, não só física, mas espiritual. Fornicação espiritual. Entretenimento, jogos, idolatria. As 4 unções opostas. Perfeito. Nessa era. Então Deus nos unge o seu povo, a noiva, unção de rei, sacerdote, para reinar sobre essas coisas. Perfeito. Reinar sobre o pecado, sobre a carne, sobre o mundo, sobre o adultério, sobre prostituição, entretenimento, morte, idolatria. Né? Ou seja, a noiva ela vai reinar sobre esse reino espiritual, esse mundo invisível, e ela vai ter um unção de sacerdócio. Então, que é uma unção. Ele nos ungiu para esse propósito. De reis. Perfeitamente. Nós falamos na programação passada sobre Êxodo 19, aonde diz, verso 6, e vós me sereis um reino. Isso. Reino é de reis, correto? Justamente. Reino é de alguém que vai reinar. Verdade. Tanto que no milênio, Apocalipse 19, nós vem com Cristo, eu creio que estou incluído naquele grupo. Amém, verdade. Nós descemos com Cristo, montados sobre um poder de justiça, para exercer justiça na terra, justiça divina.
exercer justiça e juízo, exercer verdade, não mais engano, pondo fim ao engano por 1000 anos, porque entendemos que nós vamos estar com Cristo para estabelecer o milênio. Verdade. Eu sempre ilustro nas minhas ministrações, quem constrói a casa, quem provê o material, quem faz todo o preparativo, foi Davi. É o homem, é o cabeça. Verdade. Depois da casa pronta, chave na porta, tudo pronto, quem organiza, limpa e organiza a casa é a esposa. Por isso que ele vem montado em um cavalo branco, com milhares de seus santos com ele, montados em cavalos brancos, Sim. para estabelecer o milênio, para fazer uma varredura na terra. Verdade. Limpar a terra, organizar, estabelecer, para introduzir o milênio. Isso. Aonde nós vamos? Porque às vezes, pastor Marcelo, o senhor deve concordar comigo, às vezes nós não entendemos a sentença da palavra, porque nós fazemos aniversário, nós estamos preocupados com hora, minutos, nós temos um tempo estipulado para levar ao ar esse programa, Verdade. Cuidar para não exercer o tempo, exceder o tempo. Então nós trabalhamos sobre minutos, horas, segundos. A gente está sob a influência do tempo. Verdade. Então a gente pensa que milênio termina hoje e amanhã começa o milênio. Não é assim. Tudo Verdade. tem espaço de tempo. Sim. Como a segunda vinda se deu, nós estamos vivendo o mistério da ida agora, e só Deus sabe quando será que o rapto vai suceder e nos tomar da terra. Nós estamos dentro da meia hora de silêncio, que na verdade a essência da meia hora foi a abertura da palavra, foi o profeta Verdade. pregando os segredos de Deus, abrindo Sim. os trovões, abrindo os 7 selos e os trovões soando. Cristo Pura através verdade. de uma umbrana. Pura verdade. Isso levou um tempo, meia hora de silêncio, não é 30 minutos. Sim. Nós estamos na meia hora de silêncio. Pura verdade. Então, às vezes, nós ou adiantamos ou atrasamos profecias. Mas cabe a nós tomar a palavra de Deus como ela é e deixar Deus cumprir segundo o seu propósito. Verdade. Então, falando sobre essa unção de reis, pastor Marcelo, e sacerdotes, a unção de rei é para exercer um governo, um domínio. Sim. O que era Adão antes da queda? Um rei. Ele governava sobre as 5 formas de vida. As 4 formas de vida, 5, porque ele tem o domínio até sobre a sua mulher, sua esposa, né? Vida humana. 5, são 4 vidas, né? Botânica, vegetal, marinha e animal, e a humana, Justamente. né? Sobre a qual acopla a Zoe, que é a vida Sim. de Deus. A Zoe não acopla sobre a botânica, vegetal, animal e nem a marinha. Ela desce, ela acopla sobre a vida humana. Verdade. Que é o governante da terra, dos Sim. mares, da natureza, da vida botânica, animal, vegetal, marinha Verdade. e humana. Então quem era Adão? Era um Deus menor, Justamente. um pequeno Deus, um governante. Deus falava com Adão e Adão exercia governo. Verdade. Deus falava com o irmão Brana e o irmão Brana exercia governo. Deus falava com Moisés Pura verdade. e Moisés exercia. Governo, autoridade, domínio. Moisés dava ordem para Faraó, não é verdade? Verdade. Faraó, deixa o meu povo ir. Quem é você para pedir para deixar que dê ordem para mim? Assim diz o Senhor, deixa meu povo ir. Verdade. Ah, não vou deixar, então vai vir praga. Estava governando ou não estava reinando? Justamente. Agora, nós estamos estudando com a igreja, os irmãos podem acompanhar no nosso canal, até a obra-prima de Deus, identificada, a obra-prima, estudamos Estatura de Varão Perfeito, vamos mencionar a programação, sob esta unção, nós precisamos entender o dia e a hora que estamos vivendo para nós beneficiar dos recursos. Sim, verdade. Você não saber o dia e a hora que você está vivendo, você não saber. Você chega numa empresa, não sabe o que você tem que fazer, você vai encostar num canto da parede e vai ficar de braço cruzado. Mas se você sabe qual é a sua função, qual é a sua responsabilidade, você vai chegar e já vai atuar. Verdade. Por que o mundo, as denominações não estão fazendo nada? Está aí a coisa acontecendo, profecias, selos abertos,
trovões soados, batismo em nome de Jesus, Santa Ceia, lava-pés, eles não sabem, não praticam. Verdade. Entendeu? E se fizeram negligente para ouvir, verdade é, e passou deles. Verdade. Passou deles o dia da visitação. Isso incumbiu sobre eles uma rejeição, e então eles foram deixados de lado. Verdade. Não reconhecer o dia da sua visitação, como Jesus no segundo êxodo, o próprio Messias na terra. Não reconheceste neste teu dia que a tua paz pertence. Lucas 19, a partir do 40. Verdade. Por não reconhecer, eles não honraram a Deus como deveriam honrar. Verdade. Deus não pôde exercer governo sobre eles e eles serem posicionados, entronados para o governo, como os discípulos. Pedro, Jesus falou para Pedro: quando te converteres, exerce governo. Exerce governo sobre minha igreja. Apacenta os meus cordeiros. O que é apacentar? Exercer governo. Verdade, verdade. Fala alguma coisa aí. Eu quero que o senhor fale, que o senhor está fervendo por dentro. Verdade, pastor Ney. Eu quero citar aqui uma citação do profeta. Isso é muito, muito sobrenatural. O profeta pregou, pastor Ney, ouvintes, uma mensagem titulada A Base Fundamental para a Fé. Certo, perfeito. E ele nos chama atenção para Adão, porque é o nosso objetivo nessa programação. Sim. Levar vocês que estão nos ouvindo a reconhecer que Deus te fez. E o profeta diz certas verdades que precisamos enfatizar. E esta é uma delas. Ele nos fez. Ele quis, e daí? Ele quis nos fazer reis. Reis e sacerdotes. Então Deus vai ter um povo que vai reinar sobre o pecado. Sim. Deus vai ter um povo que vai reinar Sempre sobre teve. A morte. Isso. Sempre teve. Justamente. Desde Gênesis e Apocalipse. Justamente. Sempre Mas eu creio que agora será numa porção dobrada. Mombrana, pastor Marcelo, Mombrana é o primeiro grão. Justamente. A fé cristã hoje, irmão Henrique, ele é baseado sobre a vida. Se nós não tomar a vida do irmão Brana, irmão pastor Marcelo, nós não conseguimos entender o plano, porque uma parte do plano está no papel, a outra está na vida do irmão Brana. Pura verdade, pastor. O irmão Brana foi um filho adotado que chegou à adoção e foi empossado sobre o reinado que Adão perdeu. Verdade, pura verdade. Aí, o próprio título da mensagem é uma base para o nosso assunto. A base fundamental para a fé. O profeta diz em uma mensagem que a fé é o poder de compra. Poder de compra. Ele conta a história de um garotinho, de um jovem, que estava com fome e estava desejoso de comer pão. E a padaria ficava a cerca de 6, 9 quilômetros da sua casa. Isso. Ele queria comer alguns pães, estava com fome. E ele tinha 25 centavos. Naquela época, nos Estados Unidos, por certo, esse valor dava a quantia de pão. Para vários pães, né? Aí ele disse, ele não tinha um pão na mão, mas ele tinha o poder da compra de pão na mão, que era os 25 centavos. 25 então, potencialmente, ele já tinha um pão. Assim a fé é o poder de compra da cura, da libertação, amém, da salvação e dessa promessa de rei, sacerdote. E qual é a base da fé? Para a fé? É a palavra. A palavra é a base, é a plataforma para nós alcançar o poder da nossa compra. Então é uma promessa da palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Então a fé nas escrituras concernente a esta promessa nos levará a alcançar esta unção. Aí o profeta diz assim, seja a base fundamental para a fé, no seu parágrafo 17 em diante, ele diz assim, agora Deus, quando ele fez o homem no princípio, ele o fez superior a qualquer coisa na terra. Olha aí. Deus, lhe deu, ou seja, lhe deu uma unção, jurisdição sobre tudo na terra. Domínio, governo. Para controlar tudo. Ele controlava a vida animal, ele controlava a vida das aves domésticas, os peixes do mar
ele controlava os ventos, ele controlava a vida das plantas, as doutrinas. ele controlava tudo. Tudo. Ele tinha governo. Tanto que Deus estava sobre ele, reinando sobre seu filho, que ele revelou, os ventos são doutrinas, e ele revelou para Abel a doutrina verdadeira do sangue. Justamente. Que coisa maravilhosa. Então você vê que ele tinha... Dá vontade de pregar. É verdade, pastor. Dá vontade. Verdade. Então ele tinha controle sobre tudo. Verdade. Então ele era rei, unção de rei. Aí o profeta diz assim, ó, ele controlava tudo, o homem foi feito um Deus secundário na terra. Então veja bem, nós não estamos falando que nós é Deus. Sim. Ele fez Adão um Deus secundário. A ele foi dado o poder de controlar todas as coisas, todos os elementos da terra. Adão era assim. A Adão foram dados estes grandes poderes, mas então falhou em si mesmo o poder que lhe foi dado. E Adão podia falar com o vento, e o vento pararia. Sacerdócio, falar a palavra. Ministério. Rei é controlar, governar. Sacerdote, falar a palavra. Perfeitamente. Veja, e Adão podia falar com o vento, e o vento pararia. Ele podia falar com as árvores, e elas lhe obedeceriam. Ele poderia falar com a vida selvagem, e ela lhe obedeceria. Ele poderia falar com as águas, seja o que fosse. Tudo obedecia a Adão. Agora, o Branco está falando de Adão. O que tem a ver isso conosco? Como eu posso provar que esse poder também, esta unção estaria em nós? Aí ele não para, ele segue assim, ó. Agora, o que Adão era em Deus, Cristo tem nos redimido de volta. Quer dizer, trazido de volta a essa posição. Justamente. Restituído. Justamente. Aí ele falou, ó, Cristo tem nos redimido de volta para aquilo. Aquilo que Adão tinha. Governo e sacerdócio. Domínio, poder, jurisdição sobre as 5 formas de vida. Tão verdade, pastor Marcelo, que o irmão Brana fala que Deus descia na viração do dia para cultuar com Adão. Justamente. Quem era o pastor ali? Deus, o sumo pastor. Mas Adão era um pastor. Verdade. Sobre Deus e sobre sua família e sobre a natureza. Verdade. Que ainda reinava em perfeição. Justamente. Ele era um pastor ali, ele era um sacerdote. E era um pequeno rei. Verdade. Samuel, profeta, juiz, profeta, sacerdote e rei. Justamente. Justamente. Cristo tem nos redimido de volta para aquilo. Agora, um redentor, para redimir qualquer coisa, tem que trazer de volta para a sua origem novamente. E Adão nunca teve que estar doente, nunca teve que morrer, nunca teve uma preocupação, ele nunca teve uma dor de cabeça, ele nunca teve para medo. Onde nós estamos indo? Ele simplesmente se aconchegava nos braços do Pai, como uma criança, seja o que for que ele pedisse, ele tinha aquilo. Tudo obedecia, porque ele era um filho de Deus e o filho herdeiro de todas as coisas. Agora, quando o homem caiu, ele perdeu isto. E o que ele perdeu na queda, Cristo veio como redentor. Você alguma vez já parou para pensar sobre o que Cristo redimiu para nós? Nossa. Ele nos deu vida eterna, ele nos trouxe de volta ao eterno companheirismo e relacionamento com Deus, para sermos seus filhos e filhas novamente, para restaurar tudo que Adão perdeu na queda. O que Adão perdeu na queda? Unção de rei e sacerdote. Foi o que eu citei na programação passada. Apocalipse 5, Apocalipse 1, verso 5. Sim. Aquele que nos ama, em Deus, e em seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes. Então aquele que nos ama, amou tanto nós, que se fez carne. Por isso a Bíblia diz... Tornou um de nós, né? Por isso que a Bíblia diz, ouvintes, bom Henrique, que Deus amou o mundo de tal maneira. Esse amor de tal maneira era por aqueles preordenados, predestinados desde a fundação do mundo,
para ter unção de rei e sacerdote. Então Deus nos amou de tal maneira que Ele se fez carne, o verbo se fez carne, a palavra feita carne sangrou no Calvário para restaurar aquilo que Adão perdeu no princípio. Perfeitamente. Unção de rei e sacerdote. Por isso que no próximo verso ele diz, e nos fez reis e sacerdotes. O pastor nem pode falar alguma coisa aqui, contribuir. Voltando a essa linha, voltando a Êxodo 19, verso 6, vós me sereis um reino. Então esse povo, ele é um reino, justamente, sob Deus, ou um reino em continuidade ao de Elohim. Quem era Abraão? Uma extensão do governo, porque quando Abraão, Elohim desceu na tenda, ele falou assim, posso eu esconder de Abraão que será herdeiro? Ou meu legítimo herdeiro? Justamente. E quando Abraão falou com ele, falou assim, não farei a justiça o juiz de toda a terra? Então, ali desceu o juiz supremo, ali desceu o rei, ali desceu o sumo sacerdote, verdade, que tinha descido para Abraão em Gênesis 14. Verdade. Agora está em Gênesis 18, novamente, vindo ao herdeiro das promessas. Verdade. Para quê? Nós entendemos que em Gênesis 14, quando o Elohim, o Melquisedeque desceu, ele compartilhou uma herança com Abraão. Verdade. Porque Abraão viria a ser herdeiro. Ele viria encontrar Abraão mais tarde, para revelar a Abraão os mistérios, o plano dele para com Abraão. Mas ali ele já vem e começa a tratar com o herdeiro. E você vai ver que o irmão Brana cita, baseado na Bíblia, ele cita assim, ó, Abraão e a semente depois dele. Sim, Quem era Abraão? Abraão era um pequeno rei, um pequeno governador. Porque você vai ver, pastor Marcelo, o senhor vai ver, pastor Marcelo, que Abraão vinha do vale de Savé. Sim. Que era o vale do rei, vindo de uma guerra contra 5 reis, sim, encontrou com Melquisedeque no vale do rei. E quem era Abraão? Um rei também. Verdade. Porque ele estava sob o governo de 318 servos. Justamente. E quem foi Abraão? Que Melquisedeque, o rei de justiça, de paz e de Salém, rei de reis, compartilhou com ele pão e vinho. Ele estava compartilhando a sua carne e o seu espírito, que é a sua palavra. Verdade. E o Espírito Santo. Verdade. Não é isso verdade? Isso é verdade. Tanto é, pastor Ney, que lá na frente, quando Elohim veio em carne humana na tenda de Abraão, trouxe a promessa de um filho, que no tempo da vida ele voltaria, Sara teria um filho, trazendo uma promessa de um corpo transformado e a destruição de Sodoma, nós vemos ali Abraão executando o ofício de sacerdote, intercedendo por Ló, parando na brecha por Ló, pleiteando por Ló. Lá na frente a Bíblia disse que quando a cidade de Sodoma foi destruída pelo fogo, diz a Bíblia, e lembrou-se Deus de Abraão e salvou Ló. Salvou Ló. Então era unção de sacerdócio parando na frente do juízo. Bem, quando ele diz aqui, nos fez reis e sacerdotes, nós vemos ele restaurando esse reinado que Adão perdeu, começando nos dias de Moisés, quando ele traz a lei. Verdade. A lei sendo a sombra dos bens futuros, não a imagem exata, perfeita, porque a lei não trazia perfeição. A lei apontava, mas a lei não dava a definição, a perfeição, que era a suma de tudo. Verdade. A lei foi como um aio, um condutor, que viria no futuro manifestar a perfeição na pessoa de carne de Jesus Cristo, para tomar na carne, de sua carne, de seu corpo, todo o pecado, toda a injustiça, tudo aquilo que prendia a raça humana do Velho Testamento. Tudo aquilo que prendia eles no Velho Testamento, Jesus Cristo veio e libertou, através do seu sofrimento vigário, da sua morte, do seu sofrimento. Verdade. Você vai ver que quando ele levanta sacerdócio sobre o ministério de Moisés, ele começa com o sacerdócio araônico. Verdade. Quem era Moisés? Deus diz para Moisés, tu serás por Deus. Quem é Deus? Um rei. O rei. Isso. Não um rei, o rei. Verdade. E Arão será o teu sacerdote. Verdade. Quem era Moisés? Um rei. Então nós vemos José, Daniel,
Elias reinou sobre Acabe. Elias reinou sobre Jezabel, sobre Acabe, sobre os 400 profetas de Baal, os 450 profetas de Jezabel. Verdade. Não é verdade? Verdade. O senhor vê isso por toda a Bíblia. Sim. Eliseu reinando. Quem era o maior homem na terra? O eleito. Quem é o maior homem na terra hoje? Quando o Mombrana estava na terra, quem era o maior homem? A Bíblia, o anjo disse para o Mombrana: do mundo inteiro virão pedir conselhos a ti. Verdade. Você orará por reis e monarcas e potentados. E cumpriu. Verdade. Cumpriu ao pé da lei. O pastor Roy Davis, que era pastor batista, que ordenou o irmão Branham, que depois o rejeitou, e mais na frente arrependeu e pediu uma carta em perdão para o irmão Branham, se retratou e disse que realmente se cumpriu na vida do irmão Branham tudo que Deus tinha falado pela boca dele e ele não creu no dia, veio confessar e veio justificar e pedir perdão pela sua incredulidade e dizer que realmente, quem era o irmão Branham? Era um pequeno rei, era um rei como o senhor acabou de ler aqui. Verdade. Um rei sobre o rei Deus, um profeta sobre o Deus profeta, um sacerdote sobre o Melquisedeque. Verdade. Tanto é verdade, pastor Marcelo, que quando Jesus Cristo veio, ele veio compartilhar com o senhor e comigo e conosco esse reino sacerdotal. Verdade. Um sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, que é um sacerdócio eterno, irmãos. Não é um sacerdócio temporário como o de Arão. Verdade. É sobre a unção que nós estamos agora. Sim. Tanto que agora a promessa para nós é adentrar a eternidade num corpo glorificado, para o qual nós estamos indo dia após dia. Verdade. Pura verdade. Quando a Bíblia diz aqui, e nos fez reis e sacerdote, eu citei a última palavra da minha participação no culto passado, na programação passada, foi sobre Hatmoser. E vós me sereis um reino sacerdotal. Isso. Aí eu digo para você, qual era a unção que Hatmoser exerceu naquela hora exata, naquele momento específico? Essa promessa aí, um reino sacerdotal. Cumpriu na vida dela, de Hatmoser. Ela se pôs O que o sacerdote fazia atrás do véu? Uma vez por ano, o sumo sacerdote. Ele reclamava o povo, ele intercedia pelo povo, ele intercedia pelas famílias. Verdade. O que Hatmoser fez naquele momento exato, dentro daquela hora precisa? Ela reclamou seus filhos. O que Ed Dalton, na mensagem da graça, a mensagem da graça, parágrafo 90, o que Ed Dalton fez quando ele chegou para o irmão Branham, saindo pela porta do lateral do tabernáculo? Ele disse: irmão Branham, espere um minuto. O irmão Branham parou e disse assim: tem misericórdia, irmão Branham, meus 12 filhos não são salvos. O irmão Branham virou e disse: eu os dou a ti, Ed, em nome de Jesus Cristo. Verdade. Quando o Ed Dalton chegou na casa, os filhos caíram nos pés da barra da calça dele, chorando e pedindo batismo em nome de Jesus Cristo. Verdade. Que era ele, uma unção de sacerdócio. Verdade. Mas para ter essa unção de sacerdócio, ele estava sobre a unção de rei, porque é uma unção que rege, sobre a qual nós estamos para ministrar, para reinar, para governar, como o senhor citou. Verdade. Sobre o pecado, sobre o mundanismo, a carne, sobre o diabo, sobre a carne. Isso. Sobre a trindade do diabo, né? Que é morte, sepultura e inferno. Isso. Nós estamos, os senhores, as senhoras que estão nos ouvindo, nos ouvirão, estão agora mesmo exercendo esse reino, esse domínio, pastor Marcelo, não é verdade? Verdade, pastor. Verdade. Pura verdade. Eu quero citar aqui uma mensagem. É a arca, parágrafo 133, a arca pregada em 22/5/55. E Hebreus 7, parte 1, 15/9/57. A arca 133. É num desses dias, quando esta velha arca chegar do outro lado do tempestuoso Jordão, nós sairemos como sacerdotes e reis. O profeta está falando. Verdade. Agora, escute aqui. O senhor não pode ir ao céu, pastor Marcelo, se o senhor não veio de lá. Exato. Não é verdade, irmão Henrique?
Nós não podemos voltar, porque Hebreus 11, 15, 14, 15 diz: se te lembrasse de onde saíram, teria oportunidade de voltar. Então Jesus disse: vim de Deus e volto. Então só volta quem veio. Isso. Então o Senhor não pode ser algo que o Senhor já não era. Isso. O que é uma redenção? Sair de, entrar em. O que a mensagem da hora operou em nós? Uma redenção. Nós estávamos lá, caímos. Ele veio e reaveu a herança perdida, a sua posição original. Ele veio devolver o que se havia perdido. Isso. O que nós perdemos? Governo, sacerdócio. Ele veio mostrando isso nos tipos e figuras do Velho Testamento, como citemos aqui: Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés. Verdade. Né? Aí vem os profetas, os reis, os juízes. Verdade. Eu digo nos tipos e figuras, ainda falando dos tipos e figuras, o que era que estava acontecendo com Josué e Raabe, quando houve um casamento com Salmão, uma unção de rei e sacerdote. Ali estava Josué com uma unção de rei. Quem era Josué? Um tipo de Jesus Cristo. Sim. Jeová Salvador, porque Jesus Cristo, Jesus e Josué é a mesma coisa, Jeová Salvador. Verdade. Não é verdade? Verdade. Sim. Quem era Josué? Jeová Salvador. Jeová Salvador, o Salvador, um Salvador. Isso. Quem era Josué? Um rei. Verdade. Quem era Raabe? Uma prostituta? Uma mulher perdida? Mas quem na verdade era Raabe? Ela tinha a mesma unção que tinha Josué e Salmão. Verdade. Sim. Sim. Esther não tinha unção de rei? Sim. Começou Assuero dando ordem. Quem terminou dando ordem? Quem pôs a festa de Purim? Não foi Esther? Isso. Quem condecorou Mardoqueu? Sob a ordem de Esther, Assuero condecorou Mardoqueu. Verdade. No lugar de Ramã, o que virá a ser no futuro, quando Deus levantar os 144 mil. Isso. E destruir Ramã, que é o líder, né, religioso, exatamente, que vai empregar perseguição contra a igreja e contra os judeus. Sim, exatamente, pastor, exatamente. Então, tinha ou não tinha, pastor Marcelo? Diga aí, diga para os nossos irmãos que nos acompanham, dá essa força para a igreja ali, para eles sabiam o que são. Tinha na vida de Esther, de Raabe, a unção de rei e sacerdote, de impor autoridade e reclamar. Porque tanto é que Esther também parou na brecha pelo teu povo. Salvou todos os judeus. Ela parou, salvou seu povo. Ela entrou na presença do sacerdócio, rei. O mesmo sacerdócio que entrava no Santo dos Santos. Esther estava entrando, ela entrou na presença do rei. Era morte entrar. O irmão Brando não diz na véu adentro que agora é morte ficar de fora? Isso. Porque era isso que era o sumo sacerdote no Velho Testamento, o sacerdote, entrar atrás do véu. Era entrar na presença de Deus, na presença do rei. Porque atrás do véu havia aquela panela dourada, havia aquela arca com aqueles 2 querubins, e ali pairava a glória da Shekinah, que é o próprio Deus, o Todo-Poderoso. Então o sacerdote, ele entrava véu adentro da presença do rei. Presença do rei. E reclamava pela congregação. Foi o que Esther fez. Ela entrou na presença do rei Assuero e reclamou pelo povo. Perfeito. Foi o que Raabe fez quando ela trouxe todos para debaixo do sinal. Sacerdócio. Era o sacerdócio. Que o Mombrano fala que a noiva, espiritualmente falando, é o sangue de Cristo na terra. É o sangue de Cristo na terra. Ela é a pomba encharcada do sangue da morta. A viva com o sangue da morta. Levítico 14. Justamente, salpicando misericórdia, clamando, parando na brecha, unção de sacerdote. Exatamente isso, pastor Ney. É verdade. Ainda na mensagem arca, nós sairemos como sacerdotes e reis para Deus de pé sob o pacto do sangue do Senhor Jesus Cristo, dado gratuitamente a quem desejar. O pacto, a misericórdia. Quem exerce misericórdia? Sacerdócio. Isso. Não farás misericórdia, o juiz de toda a terra, ele era juiz, mas ele estava numa vinda de misericórdia, trazendo misericórdia para os filhos de misericórdia. Era Abraão, Sara, a sua prole, e Abraão intercedeu por Ló. Verdade. Lembrou-se como o senhor citou lá.
Ainda na arca 147, irmão Branham diz assim, ó, nós miseráveis vis os mais baixos de todos os insetos, as mais baixas de todas as criaturas, moralmente poluídos, espiritualmente mortos, podemos ser levantados daquele lugar, foi o que ele fez, na pessoa de Jesus. Isso. Quem é Jesus? O sumo sacerdote da nossa confissão. Verdade. O nosso sumo sacerdote. Quem é Jesus? Rei. Quem é Jesus? Melquisedeque, sumo sacerdote. Verdade. Quem era Jesus? Um juiz. O mesmo livro que fala dele como advogado, fala dele como juiz. Porque em Isaías 61 fala das duas vindas. Verdade. Dele, como ele sendo juiz, ele vem como advogado do verso 1 ao início do verso 2, e do verso 2 a seguir ele é juiz, que é a segunda vinda que usou o ministério e a vida do irmão Branham. Verdade. Não é verdade isso? Verdade. E lá em Apocalipse, ninguém podia olhar para o livro, ninguém podia olhar para ele, abri-lo, desatá-lo, e ali está ele de pé. Aí ele se apresenta, quando ele apresenta como leão. Verdade. Como juiz. Isso. Leão rasga, sentencia, é rei. Quando João olha, vê um cordeiro. O mesmo que é cordeiro é leão, o mesmo que é leão é cordeiro. Ofícios, etapas diferentes, ofícios exercidos pela mesma pessoa, atributos que estão no mesmo Deus. Verdade. Exercendo isso para nós e por nós. Verdade. Então ele diz assim, podemos ser levantados daquele lugar pela arca do sangue do Senhor Jesus Cristo, para sermos filhos e filhas, e reis e sacerdotes. Amém. Para Deus. Amém. Que quadro, diz o irmão Branham, pastor. Que quadro. Amém. Pura verdade. O que temos em consideração? Como pode o homem rejeitar tal proposta? Verdade. Que Deus lhe fez? Aí Hebreus 7, parte 1, primeira parte, 114. Nós somos, não dá para vocês talvez ver daqui, está na mensagem. Hebreus, capítulo 7, primeira parte, ou parte 1, parágrafo 114. Pregada em 15/9 de 1957. Olha o que diz o seu profeta. Olha o que diz o nosso profeta, pastor Marcelo. Verdade. Nós somos reis e sacerdotes esta noite. Aqui, esta noite. Amém. Você vai crer ou vai correr? Vai aceitar ou vai duvidar? Eu abraço, eu aceito, eu creio. Amém. Eu tomo Deus em sua palavra. Amém. Ele não pode falar algo mais nobre e mais claro do que isso, irmão, pastor Marcelo, irmão Henrique. Verdade. Não pode. Hebreus 7, primeira parte. Nós somos reis e sacerdotes esta noite, ponto final. Não pôs uma vírgula, pôs ponto final. Amém. Que era Hatmoser, unção de rei, na presença do profeta, que era Deus encarnado, o rei. Irmão Branham não era rei, mas Jesus Cristo era rei. E aonde estava Jesus? No irmão Branham. Verdade. Sim ou não? Verdade. Pura verdade. Aonde estava Deus? Em Hatmoser. Sim. Quando Moisés estava na terra, aonde estava Deus, pastor Marcelo? Moisés. Em nenhum outro lugar. Pura verdade. Quando Elias estava na terra, aonde estava Deus, pastor Marcelo? Elias. Em nenhum outro lugar mais. Verdade. Sim. E quando o irmão Branham estava na terra, disse: virão a ti pedir conselho. Você orará por reis e potentados e monarcas. Verdade. Aconteceu ou não aconteceu? Sim. Aconteceu. Na risca. Aconteceu. Perfeito. Perfeito. Não podemos fugir da realidade, porque recusar tal é recusar tal amor. E aí recusar tal amor é se pôr fora do plano. Verdade. Eu não quero, eu quero abraçar, eu quero aceitar. Amém. É o que E quero compartilhar isso com vocês. Amém. Porque eu creio que o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, receba no teu coração essa revelação. Amém.
Não foi o que Pedro disse? Não tem ouro, tem prata. Ele precisava de cura. O que você precisa? Você não precisa de cura agora. Você precisa de revelação. Verdade. Porque revelação é vida eterna. Revelação é estar no rápido. Revelação é ceia das bodas. Revelação é milênio. Sim. Revelação é se pôr no lugar certo, na palavra certa, da hora que está aberta. Não vai abrir. O Umbanda não vai retornar para abrir o selo. Já abriu, já revelou. É só nós tomar posição de filhos. Verdade. Pura verdade, pastor. Só terminando, porque eu sei que o senhor ainda tem algo aqui, eu quero que o senhor cite. Porque eu sei que tem coisa boa aí. Só fechando aí, só. Que diferença faz se temos ou se não temos? Contanto que tenhamos Deus, nós somos mais do que vencedores. Amém, pastor. Nós somos mais do que vencedores. Repete, irmão Brana, 2 vezes. Nós nos assentamos na presença de Deus. Unção de rei, para isso. Verdade. Quando você está na igreja, você está onde? Assentado na presença de Deus. Quando você está orando, onde você estiver. Irmão Brana do barquinho, ressuscitando o peixinho, ele estava na presença do rei. Ele era um pequeno rei com unção de rei sacerdote. Tenho acesso à presença. Põe-te de pé, William Brana. Quando ele colocou, fale a palavra. Ele falou a palavra, o peixinho viveu. Verdade. Verdade, pastor. Pura verdade. Que é isso? Unção de rei sacerdote. Domínio, autoridade. Exercendo governo, poder. Domínio, ordem. Dando ordem. Pura verdade. Palavra de rei irrevogável. Por isso assim diz o Senhor, saiu da boca do irmão Brana. Aí eu te pergunto, irmão Henrique, pastor Marcelo, aonde está o assim diz o Senhor? Aonde está o assim diz o Senhor hoje? A noiva. Não está em vós? A noiva. Pura verdade, pastor. Vai lá, pastor Marcelo. Pura verdade. Também quero deixar aqui outra citação do profeta. Maravilha. Muito bom. O pastor citou aqui Hebreus capítulo 7, primeira parte. Mensagem de Hebreus capítulo 7, primeira parte. Profeta trazendo algo para o presente. É algo que nós precisamos colocar em pauta, em prática, né, pastor Nick? Sim. O diabo, ele não está muito preocupado, muito embora todo o conselho de Deus para nós é muito importante, mas ele não está tão preocupado em nós saber do passado ou do futuro. Mas ele não quer que nós reconheçamos o presente. Perder o presente é perder tudo. Então... Foi lido aí que o profeta diz, nós somos reis e sacerdotes. Esta noite. Nós cremos que Umbrana foi o primeiro grão da era da noiva que chegou ao amadurecimento. Então, todas as promessas que Deus fez e manifestou nesta última era, William Branham foi o primeiro que manifestou isso. Na mensagem ao nascer do sol, parágrafo 66 e 67, o profeta diz assim, assim como Cristo foi o primeiro a levantar-se da tumba ou sepultura, entre os profetas e todos os demais, ainda que tipificado em muitos lugares como a primícia dos que dormiram, assim mesmo, na vinda de Cristo, no tempo da noiva, então é agora, tirada da igreja, terá que haver nos últimos dias outro molho movido novamente. Que coisa! O molho movido. E que coisa foi esse molho? Foi o primeiro grão que chegou ao amadurecimento. O primeiro que provou que em verdade era trigo e que era molho. Aleluia! Estou seguro que estão vendo o que estou lhes dizendo. Ele foi movido sobre o povo e pela primeira vez haverá na era da noiva. Agora, haverá na era da noiva uma ressurreição. Dentre o denominacionalismo tão escuro, haverá uma mensagem mostrando que o amadurecimento completo da palavra tem voltado de novo em todo o seu poder, e que será movido sobre o povo por meio dos mesmos sinais e maravilhas, tal como ele fez no passado. Que passado, na ressurreição, Jesus Cristo foi a primícia dos que dormem. Então Paulo diz assim, primeiro Cristo ressuscita, sendo as primícias,
depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, se Cristo ressuscitou com perfeição, os santos de todas as eras vão ressuscitar agora. Nós seremos transformados. Então ele pega esse quadro para provar que no tempo da noiva, da chamada da noiva, haverá um molho movido, haverá uma ressurreição dentro do denominacionalismo morto. Ou seja, haverá um grão na era da noiva, como grão noiva, que chegará ao amadurecimento. Se isto é verdade, e é a verdade, porque a mensagem é verdade, então, na era da noiva, o primeiro grão da era da noiva que chegasse ao amadurecimento pleno na palavra, teria que manifestar a unção de rei e sacerdote. Perfeito. Por isso que nós vimos no ministério do profeta esta unção de rei. Nós vimos no ministério do Mombrana ele governar este reino espiritual. Ele teve domínio sobre o pecado, ele teve domínio sobre a carne, ele teve domínio sobre o mundo, teve domínio sobre o diabo, ele sobre teve os domínio demônios. sobre o diabo, sobre demônios. Todos vocês que lêem a mensagem sabem que isso é verdade. Sim, tem inescutável. Nós vimos na vida do Mombrana ele governar as 5 formas de vida, pastor. Nós vimos ele citar o peixe morto. É inquestionável isso, pastor. A vida marítima. Sim. Nós vimos ele parar Acampar, a tempestade. Parar a tempestade. Nós vimos ele trazer esquilos à existência. Peixinho ressuscitado, Vida esquilo animal. à existência, animal. Vimos ele acalmar um touro. Era governo sobre aquela vida animal. Vimos ele parar aquelas vespas. Vimos ele tirar o câncer do útero, do ovário esquerdo de Meda. Medabrói. Nós vimos ele dar os 2 filhos de Hatmose e os 12 de Ed Dalton. Então era a unção de rei e sacerdote na vida do profeta. Aí, uma outra mensagem aqui, pastor Ney, eu quero deixar aqui para os nossos irmãos. A mensagem à era de Laodiceia, dentro do contexto de São João 14:12, São João 14:12 diz: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço. Isso são palavras de Jesus Cristo. Sim. E as fará maiores do que estas. Ele estava falando ali, pastor Ney, do mistério da primeira e da segunda cavalgada. Tanto na primeira vida quanto na segunda vida. Na primeira cavalgada, Jesus manifestou as obras do Pai nele. E ele disse à igreja apostólica, em outras palavras, se vocês creem em mim, vocês vão fazer as mesmas obras que eu faço. Sim. Curar os enfermos, dar vista ao cego, curar os paralíticos, expulsar os demônios e até ressuscitar mortos. E fará maiores do que estas. E obras maiores é conceder vida eterna, é perdoar pecados. Perdoar pecados, a mensagem daquele dia no Calvário. Justamente, é salvar vidas, é manifestar aquilo que é de bom em Deus. Os atributos de Deus. Ele fez isso. Através ele perdoou de Maria Madalena. Perdoou a samaritana, Zaqueu, ladrão. Ele perdoou Barrabás, soltou Barrabás para morrer no lugar. Maria Salomé. Ele deu vida eterna ao ladrão da direita. Aquilo eram obras maiores. Obras maiores. Era manifestar o propósito da vida de Deus em carne humana. A palavra feita carne vem perdoar, vem redimir. Então ele falou para os apóstolos, quando esse Espírito vir a vocês na segunda cavalgada, vocês vão fazer as mesmas obras e maiores. Então nós vimos isso na segunda vida. Na primeira cavalgada, nós vimos a unção de rei e sacerdote no primeiro verão. Então na segunda cavalgada, a noiva terá a unção de rei e sacerdote. Governo, unção de sacerdote. Aí eu quero encerrar minha participação aqui, pastor Ney. Na página 20, mensagem à era de Laodiceia, o Mombrana pregou uma exposição das 7 eras, o livro, né? Eu vou ler a mensagem, separado da era de Laodiceia, na página 20, vocês que estão nos ouvindo, se quiser anotar e ler depois, o profeta diz assim, uma breve consideração da história da igreja provará quão exato é este pensamento
Na tenebrosa Idade Média, a palavra esteve quase que inteiramente fora do alcance das pessoas. Mas Deus enviou Lutero com a palavra. Os luteranos falaram por Deus naquele tempo, porém eles se organizaram. E novamente a palavra pura foi perdida porque a organização tende ou pende para dogmas e credos, e não para simples palavras. Eles não mais podiam falar por Deus, então Deus enviou Wesley. E ele era a voz com a palavra em seu dia. As pessoas que receberam sua revelação, a revelação de John Wesley, de Deus, tornaram-se cartas vivas, lidas e conhecidas por todos os homens da sua geração. Quando os metodistas falharam, Deus levantou outros e assim tem prosseguido através dos anos até que nesse último dia há novamente outro povo na terra. É nós. É você que está me ouvindo. Amém. Outro povo na terra que sob seu mensageiro, serão a voz final para a era final. Então a noiva será a voz final. Reis e sacerdotes. Para a era final. Debaixo do seu mensageiro. O mensageiro não teve a unção de rei e sacerdote? Perfeitamente. Então debaixo do mensageiro, do espírito da unção que estava no mensageiro, a noiva será a voz final para a era final. Ela também terá unção de rei e sacerdote. Sim, Senhor. A igreja não é mais porta-voz de Deus, falando de Laodiceia. Ela é porta-voz de si própria. Por isso Deus está virando-se contra ela. Ele a confundirá através do profeta e da noiva, porque a voz de Deus estará nela. Está sim, porque diz no último capítulo de Apocalipse, versículo 17, e o Espírito e a esposa dizem, vem. Uma vez mais, o mundo ouvirá diretamente de Deus, como no Pentecostes. Aí eu pergunto, pastor Ney, através de quem Deus falou no Pentecostes? Através da igreja primitiva, da igreja apostólica. Uma vez mais o mundo ouvirá diretamente de Deus, como no Pentecostes. Porém, evidentemente, essa noiva palavra será repudiada como na primeira era. Porém, Deus vai falar, como falou em Pentecostes. Ele vai falar através da noiva. A noiva terá unção de rei e sacerdote, pastor. Perfeitamente, perfeitamente. Finalizando aqui, eu quero deixar a minha última colocação, finalizando a nossa programação de hoje. Houve 7 eras na vida de Abraão. Sim. 7 eras da igreja, irmão Henrique. A primeira era foi sobre Paulo. O mensageiro dela foi Paulo. Sim. Foi a cor vermelha. A segunda era foi Irineu, a cor laranja. Sim. A terceira era foi Martim, isso, cor amarela. A quarta era Columba, foi a cor verde. A quinta era foi Lutero, foi a cor azul. A sexta era foi o azul índico, ou o anil, sobre o Wesley. Isso. E na sétima era foi a cor violeta. E a cor violeta é a junção do vermelho e do azul, da violeta. E a cor violeta é a cor de reis e sacerdotes. Verdade. Irmão Henrique, louvado seja Deus. Aonde nós estamos? Sobre a cor violeta. Gênesis 12 vermelho, 13 laranja, 14 amarelo, 15 verde, 16 azul, 17 azul anil, ou índico, 18 violeta. Melquisedeque desceu na tenda dele na forma de Eloí. Na era que a palavra desce sua plenitude de carne humana. Amém, meus irmãos. Deus Amém. abençoe. Só queria deixar algo aqui, pastor Ney.
Aleluia. A cor que Ratimoser, Justamente. ela vivenciou ali. Todos debaixo desse ministério, irmão Henrique, nós estamos sobre essa influência. Amém. Essa influência. Nós estamos agora sobre a influência de reis e sacerdócios para governar e para interceder. Verdade. Nós estamos sobre a cor violeta. Verdade. Essa é a hora de entrar e não de sair, né? Pura verdade. Só para fazer uma colocação aqui, a gente usamos vários parágrafos, né, pastor Ney? Várias citações do profeta, de mensagens diferentes. Sim. Para que vocês entendam, esta mensagem, por isso que a gente queimou em nossos corações, trazer essas programações para ajudar vocês na fé de vocês, porque essa mensagem... Não para expor conhecimento, Isso, porque eu, isso. principalmente, o senhor ainda é um mestre, mas o pastor e o mestre, mas eu sou leigo, né, irmão Henrique? Nós somos humildes, homens pequenos, muito simples, mas é para edificar o povo de Justamente. Deus na fé apostólica, Justamente, abraâmica, a fé de William Branham, a fé de filho do homem manifestada através de William Branham, a palavra da hora. Verdade, verdade. Tudo isso que o pastor Ney disse é pura verdade. Então, o nosso objetivo é esse, levar vocês a estruturar a fé de vocês nessa mensagem revelada. Eu quero dar um exemplo aqui, é sobre esse exemplo que a gente tivemos esse desejo, essa inspiração por Deus, começava esse programa. Isso aqui não são palavras minhas, eu vi um ministro dessa mensagem citando, eu achei isso muito, muito edificante. Nobre, né? Muito bom. Muito nobre. Ele falou de um homem, de um jovem, né, de um rapaz, que tinha um desejo de ir para a Lua. E ele tinha que construir, pastor Ney, uma espaçonave para ir para a Lua. Necessitava dele construir essa espaçonave. E ele tinha um container. E dentro desse container tinha 1.200 peças para formar essa espaçonave. Então ele tinha que montar todo o engenho dele, né, estudar e pegar peça por peça e encaixar corretamente, montar aquela espaçonave e ir embora para a Lua, essa viagem. Deus, através desse profeta, pregou cerca de 1.200 mensagens. E a fé para rato está nas mensagens. Então, cada mensagem dessa é uma peça dessa espaçonave que vai nos levar para a 7ª dimensão. Então, esse é o nosso objetivo através dessa programação, é pegar cada mensagem, cada peça, cada profecia, cada escritura e montar um quadro para ajudar na tua fé. Amém. Que Deus te abençoe. Amém. Que essa programação possa te ajudar. Amém. Esta noite. Shalom a todos. Obrigado, pastor Marcelo. Amém. Deus abençoe, irmão Henrique. Que essa programação seja uma bênção na tua vida. Shalom, Amém. Paz seja convosco. Obrigado. Amém. Graças a Deus.